Irmãos, boa noite a todos. Eu posso abençoar todos nós, irmãos. Palavra ética, palavra revelada. Irmãos, essa palavra é muito importante. Precisamos de entender a palavra, irmãos. Precisamos de que o Senhor, Espírito de sabedoria e revelação, para nós entendermos a palavra. Alguns, por não entender, às vezes pode até começar a falar coisas erradas. Evangelho de Mateus, capítulo 13, eles perguntaram ao Senhor Jesus por que eles falavam de uma forma que alguns não entendiam. Aí ele disse porque aqueles que quando ouvem a palavra e entendem a palavra, eles são curados. Então é importante ouvir a palavra e entender a palavra para nós sermos curados. Curados de cegueira espiritual, curados de muitas coisas que entrou na natureza humana. Também, em Mateus 13, ele falou que, às vezes, quando a palavra é semeada, tem umas aves, as aves que vêm e roubam a semente, simbolizando ali um coração duro, e onde a semente cai, aquela terra pisada, e então as aves vêm e roubam a semente. Então eles não entendem a palavra. Então é importante, irmãos, nós não deixar que essas aves venham roubar a palavra de nós essa noite. Temos que expulsar, estar atento, estar com o espírito de oração, estarmos vigilantes. Hoje essas aves, elas vêm, às vezes, por meio do celular. Hoje é virtual, né? As aves virtual que vêm nos roubar a semente. Às vezes vem por alguém que está do nosso lado, querendo conversar. Alguém que está atrás de nós, conversando, atrapalhando nós de ouvir a palavra. Irmãos, vamos nos vigiar, vamos estar atentos, porque é uma palavra de muita importância, que vai falar muito sobre a palavra profética. E temos que entender isso. O que é isso que os irmãos estão falando, que às vezes eu não entendo? A mensagem de hoje é a mensagem número 7. Ela fala sobre a degradação e a restauração da igreja. Vamos nos situar, irmãos, dentro do contexto histórico. Onde nós estamos fazendo aqui, o que Deus está fazendo, o que Deus espera de nós. Nós, irmãos, não somos apenas mais um grupo aqui, Itaúna. O Senhor conta conosco, irmãos. Ele colocou algo em nossas mãos muito sério. Ele espera o retorno de cada um de nós que estamos aqui, irmãos. É algo muito grande, irmãos. Talvez ele não encontrou ainda outro grupo de pessoas que pudesse ser um com ele aqui na terra, em unidade e pela edificação da igreja. Então, irmãos, não vamos decepcionar o Senhor. Não vamos, deixar o Senhor triste conosco. Como esse salmo que os irmãos leram, Salmo 110, versículo 3, vamos apresentar, irmãos, voluntariamente, como um exército de Deus. Fala, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Para que é que o Senhor quer? Aonde que é? Pode contar comigo. Irmãos, Deus espera ouvir isso de nós, irmãos. Deus espera ouvir isso de cada um de nós. Eu não ser apenas mais um à multidão, mas ser mais um desse exército de Deus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, a palavra de Deus, irmãos, o livro de Timóteo, 2 Timóteo 3,16 fala que toda a Bíblia ela é inspirada por Deus. Não existe um outro livro igual à Bíblia. A Bíblia, ao longo de séculos e séculos, muitos leram, muitos estão lendo, e ela é a mesma. Ela não precisa de correção, ela não precisa de ser atualizada, ela não precisa de emenda, porque a Bíblia toda foi inspirada por Deus. A palavra de Deus está contida, a Bíblia, Deus deixou registrado para que nós o conhecêssemos.
Mas muitos leem a Bíblia, mas quantos que entendem a Bíblia? Quantos que estão entendendo o que Deus está falando, o que Deus está fazendo? Então, irmãos, é muito importante nós conhecermos o que Deus está fazendo, quem que Deus está usando. Por isso que em 2 Pedro, capítulo 1, 19, 2 Pedro, por favor, abra sua Bíblia, capítulo 1, versículo 19, aqui fala o seguinte: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça no vosso coração. Aqui vem a expressão palavra profética. O que é a palavra profética? Aqui fala que ela é como uma candeia, que nos ilumina em lugar tenebroso, lugar escuro. Então, a palavra escrita é a palavra logos de Deus. Homens inspirados por Deus, foram usados por Deus para escrever a Bíblia. Mas existe a palavra rema, ou seja, a palavra de ordem de Deus, a palavra de comando de Deus. O que muitos às vezes não entendem é isto. A Bíblia é a palavra de Deus, mas escrita. Mas o que Deus está falando hoje? O que Deus está querendo falar hoje conosco? Aí vem a palavra profética. A palavra profética é a voz de comando de Deus. É a palavra que vem nos dar a direção para onde nós vamos, o que nós vamos fazer. Se é para a direita, se é para a esquerda. Então, irmãos, é muito importante nós entendermos isto, para que não haja dúvida em nosso coração. E nós, às vezes, irmãos, gostamos de ouvir muitas palavras bonitas. Tem muitos pregadores, bons pregadores, eloquentes, falam muito melhor do que nós, mas cada um fala de um jeito, cada um está indo para um lado, e o povo de Deus fica o quê? Dividido. Para onde nós vamos? O que nós vamos fazer? Então, irmãos, desde o princípio, desde o Antigo Testamento, Deus, Ele separa alguém, um vaso, para conduzir o seu povo. Nós vemos isso no livro de Números, no capítulo 9. No livro de Números, capítulo 9. Senhor Jesus. Nós vemos aqui, a partir do versículo 15, aqui nós temos um princípio muito importante. Fala o seguinte: no dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Então a direção para onde ir, o que fazer, vinha de Deus. O povo é de Deus. A direção tem que vir de Deus. A vontade do que tem que ser feita é de Deus. Então ali havia uma nuvem que era um sinal. Quando a nuvem se erguia, o povo ali, não importava, estava ocupado, estava vendo outras coisas, estava doente, passando mal, né? O povo tinha que obedecer imediatamente, né? Mas aí o versículo 18 fala: segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Então aqui fala o mandado do Senhor. Como que o povo iria saber? Qual direção? Para onde ir? Aí o versículo 23 do mesmo capítulo fala: segundo o mandado do Senhor se acampavam, e segundo o mandado do Senhor se punham em marcha, cumpriam seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Então,
o mandado do Senhor vinha por intermédio de Moisés. Imagina se fosse ali 3 pessoas dando direção. Vamos para o norte, não, é para o sul, é para o leste. Que confusão que ia ser, que povo dividido que ia ser. Cada um iria para um lado, mas tinha uma direção, tinha um só falar, tinha um canal, que era Moisés. Aqui fala, a nuvem subia, o povo então já se preparava, arrumava suas tendas, arrumava suas coisas, preparava tudo, mas agora para onde ir? Com quem que o Senhor ia falar? Com Moisés. Esse mandado do Senhor era segundo a ordem que o Senhor tinha dado por intermédio de Moisés. Irmão, isso é muito importante nós entendermos isso, irmãos. Tá? Senhor Jesus, né? Em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, é o mesmo princípio que o Senhor aqui estabeleceu também. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 fala: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. João aqui era o servo a quem o Senhor estava falando com ele. Mas para aí, se Deus não fala comigo? Fala, irmão, o Espírito do Senhor em mim está, mas eu aqui está falando com respeito à direção para a igreja, para o povo de Deus. Você pode orar, né, e Deus fala com você o que você tem que fazer com respeito à sua vida pessoal, matrimonial, sua vida profissional. Todos nós temos que orar, mas agora para onde a igreja está indo? Para onde que nós vamos? O que nós vamos fazer? Deus usa um canal, irmãos. Isso é a palavra profética. É a palavra atual de Deus, é a palavra que Deus está usando agora. Que Deus está falando conosco agora. Temos que entender isso, irmãos. Porque senão nós vamos ficar, às vezes, vagando, rodeando, 40 anos no deserto, 80 anos, 100 anos, e o Senhor não volta. E não vamos possuir a boa terra. Senhor Jesus. Em Lucas capítulo 24, ali fala que os discípulos estavam descendo para Emaús, e o Senhor, após a ressurreição, aproximou-se deles. E o Senhor começou ali a expor as escrituras para eles ali e tal. Eles não conheceram o Senhor. Aí o Senhor começou a falar, explicar. E quanto mais o Senhor falava, mais ardia o coração deles. A palavra profética, irmãos, faz arder o nosso coração. Ela nos impulsiona a obedecer o Senhor. Eu estava considerando essa semana, se não fosse a palavra profética atual, irmão, que dia que eu ia sair da minha casa para ir para a rua orar pelas pessoas? Eu não ia fazer isso, não. Irmão, a palavra, ela nos impulsiona a fazer a vontade do Senhor. Irmão, se não fosse a palavra profética, que dia que eu ia lembrar de orar pelo evangelho lá na África? Nem ia lembrar disso, não. Orar, ofertar. Mas o Senhor tem nos dado o encargo espiritual, através do seu canal, a quem Ele tem usado, tem trazido até nós, e nós somos um com essa visão, estamos participando e esperamos também herdar a boa terra juntamente com todos os irmãos. Porque a palavra profética tem nos ardido o coração, irmãos, tem nos incomodado. Nós, às vezes, gostamos muito da nossa zona de conforto, não é verdade? Nós gostamos de vir para as reuniões, participar da boa reunião, ouvir uma boa mensagem, até ter um bom compartilhar. Às vezes até mesmo falar algo diferente para os irmãos. Irmãos, mas isso, irmãos, né? Isso não vai conduzir o povo à boa terra, irmãos. O Senhor precisa mexer conosco, irmão. Deus quer levantar um exército nesse tempo final. Somos um pequenino rebanho, temos pouca força, mas o Senhor conta conosco, irmãos. Senhor Jesus, como diz o hino que nós cantamos, quem vai ouvir falar que vem do trono de Deus, né? Quem vai obedecer ao falar do que vem do trono de Deus, irmãos? Senhor Jesus. Então, irmãos, a palavra tem que arder no nosso coração, né? Em Lucas 24, 32, os discípulos falaram isso. Lucas capítulo 24, versículo 32, é isso mesmo, 32 mesmo, né? Sim, e disseram um ao outro,
porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Senhor Jesus. Então, irmãos, a palavra profética, irmãos, é o que Deus, é o que está saindo da boca de Deus, é o que sai da boca de Deus. Às vezes, alguns querem pegar apenas a palavra que está escrita, ela tem que se tornar a sua fé. Você tem que, essa palavra escrita aqui, ela tem que se tornar, né, Deus tem que falar com você, faz isso. O passado, né, lá na Coreia do Sul, quando o evangelho estava crescendo muito lá, havia muitas pessoas se convertendo, né, um grupo de jovens, né, estavam fervorosos ali, alegres, estavam uma vez fazendo um encontro perto de um rio, e leram aquela passagem onde Jesus andou por sobre as águas e Pedro também andou por sobre as águas. Falei, não, está escrito aqui então nós podemos andar também por sobre as águas. Eu creio nisso, você crê nisso? Eu creio, está escrito. Aí muitos entraram ali e muitos morreram, irmãos. Isso foi um escândalo, isso foi uma vergonha para o evangelho ali. Mas por que estava escrito? Mas Deus falou com eles, como falou com Pedro, vem. Não falou. Não, na verdade, Pedro falou assim, Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo. O Senhor falou, vem. Ah, meu filho, quando o Senhor fala, vem, irmão, você pode pisar na água, que você não vai afundar, não. Você pode andar por sobre as águas, mas espera o Senhor falar, vem. Essa é a palavra profética, essa é a palavra rema, essa é a palavra de ordem, vem, faça isso. Irmãos, Senhor Jesus, Isaías 55, isso aqui é muito, muito rico. Nós vimos também, Isaías 55, no versículo, a partir do versículo 8, fala o seguinte, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Versículo 11 aqui é claro, irmãos. A palavra que sair da minha boca. Mateus 4,4, o Senhor falou ao diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então Deus tem que falar, irmãos. Deus fala. Quando Deus fala, irmão, é a palavra profética, é a palavra que vai fazer a obra de Deus. Ela não voltará vazia, ela vai fazer a obra de Deus, irmãos. Deus tem que falar. É por isso que é importante, irmão, nós estamos atentos, ouvirmos a palavra. Isaías 66, versículo 2, a versão King James fala que o Senhor habita com aquele que é contrito de coração e que tem a reverência pela palavra de Deus, irmãos. Que ama a palavra de Deus. Tem uma reverência pela palavra de Deus, irmãos. Que não ouve assim de qualquer maneira. E fica atento, pronto para ver o que o Senhor está falando. E para obedecer a palavra de Deus imediatamente. Irmãos, o que sai da boca de Deus, irmão, é a palavra profética, irmãos. Isso é a palavra profética, palavra atual. Ela nunca vai contra a Bíblia, irmão. Nunca vai contra a Bíblia. Nunca vai, irmãos, tá? Hoje em dia aí, há muitas revelações aí fora aí. Alguns que falam que Deus mandou falar com você. Deus está me revelando, irmão. Irmão, quão sério é isso, irmãos? Misericórdia. Eu estava falando com os irmãos na quinta-feira, assim que nós estamos confortáveis. Principalmente os irmãos que falam a palavra ministerial, estão confortáveis. Por quê? A responsabilidade é do irmão a quem o Senhor está usando. Mas, na verdade, né, nós, irmãos, né, nós não falamos a nossa própria palavra. Eu não ouso falar isso, a direção à igreja. Né? Então, irmãos, né, nós ouvimos o irmão e trazemos para a igreja. Isso é muito, irmão, isso
Isso é uma segurança para nós, irmãos. Agora, ai de mim, eu cheguei aqui e falar assim, Deus está mandando falar isso com vocês, falar isso, e não acontecer nada. Como muitos aí fora fazem isso, né? Muitas profecias, entre aspas, que falam, né, que Deus está falando, Deus vai fazer e nada acontece. Que vergonha, irmãos. O evangelho fica envergonhado. Senhor Jesus, irmão. Então, irmãos, temos que ter discernimento. Temos que ter discernimento da qual que é a palavra que está saindo da boca de Deus. Essa que vai fazer a obra de Deus, irmão. É a palavra profética. Aí no livro de Joel, capítulo 2, aí para frente um pouquinho, né? Quando ouvimos a palavra profética, irmãos, né? O Joel, depois de Oséias aí. Capítulo 2, versículo 21. O que ela faz em nós, irmãos? O que a palavra ela faz em nós, irmãos, né? Aqui no versículo 21 do capítulo 2, fala assim, ó, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais animais do campo, porque o pastor do deserto reverdecerão. Porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirá com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro. E o meu povo jamais será envergonhado. Irmãos, é isso que a palavra profética faz conosco, irmãos. Ela traz as riquezas de Deus para nós. Hoje podemos desfrutar tudo que Deus é e tudo que Deus tem pela palavra, irmãos. A palavra profética, a palavra atual, que coloca fé no nosso coração. E quando nós obedecemos a palavra, irmãos. Ó Senhor Jesus. Aleluia, irmãos. Né? Louvado seja o Senhor. Nós estamos também, irmãos, como o irmão tem falado conosco, né? Nós estamos sendo entrelaçados, né, num tecido de amor. Essa palavra, irmão, também tira de nós, irmão, todas aquelas coisas ruins que nós herdamos de Adão, né? Inveja, ambição, concupiscência, né? Maledicência, tanto de coisa, ela está nos limpando, irmãos, né? A maior tragédia ali de Gênesis 3 ocorreu na mente humana. A mente foi corrompida, irmãos. E muitos perderam a simplicidade, assim de ouvir o Senhor. Querem outras coisas, até mesmo ídolos, fazem ídolos e seguem os ídolos, porque perderam a simplicidade. E Satanás também hoje está tentando nos atrapalhar também, irmãos. Está tentando nos afastar da palavra profética. Por isso que segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 3, fala assim, ó, mais receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, irmãos, a serpente, ela quer nos corromper, nos tirar da simplicidade. Senhor Jesus. E tem usado, irmãos, às vezes outros falares que não seja a palavra profética, para nos tirar da simplicidade, para tirar os irmãos da comunhão. Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, o versículo 1. O Senhor falou o seguinte: em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. O pastor, irmãos, ele não tem que esconder nada das ovelhas.
O ladrão, ele entra sorrateiramente, ele entra escondido. E começa, hoje, irmãos, como que isso acontece? É um falar ali com o outro. Recebe a sua casa, alguém que chega ali e fala assim, olha, vou falar algo para você aqui, mas os irmãos responsáveis não podem saber. Irmão, o que é isso, irmãos? Misericórdia. Os irmãos da igreja não podem saber. Irmão, esse é um falar, irmão, desse salteador. A palavra ladrão aqui significa defraudador. Defraudador, enganador. Irmãos, qualquer coisa que alguém chegar no seu ouvido e falar com você, que os irmãos responsáveis não podem saber, repreende em nome de Jesus, irmãos. Depois que você ouviu isto, aumentou o seu amor pelos irmãos? Aumentou o seu amor pela igreja? Fez você ficar mais vivo espiritualmente? Ou fez você recuar? Opa, ele falou isso comigo, né? Ai. Irmão, a palavra de Deus, irmão, ela traz o amor de Deus para dentro de nós. Nós vimos a mensagem da semana passada, né? Deus derrama o seu amor para dentro de nós, e o resultado disso é a expressão entre os irmãos. Nós expressamos esse amor entre os irmãos. Quanto mais você ouve a palavra profética, mais o seu amor cresce para com os irmãos. Não é o contrário. Você começa a recuar, então, é algo errado aqui, ué. Eu estou morrendo, eu estou afastando das reuniões, estou afastando do serviço. Antes eu via servir com tanta alegria, com tanto entusiasmo, agora para mim é um peso, é uma dificuldade. O que você anda ouvindo? Cuidado, Satanás, irmão, com a sua astúcia, ele quer corromper, ele quer nos corromper. E a palavra de Deus fala que ele manifesta como um anjo de luz. Então, é com palavras agradáveis, é sutis, não é coisas horríveis às vezes, irmãos. Senhor Jesus, né? Não é coisas às vezes assim, que nos assusta, não, é com sutileza, Já houve pessoas que veio no nosso meio e começou a visitar alguns irmãos em casa e começou a falar algumas coisas. Aqueles irmãos que abriram a casa e deram ouvido, esfriaram na fé. Pararam de reunir. Mas que palavra é essa que o irmão falou lá, que a pessoa falou, que esse profeta falou? Aí a pessoa para de reunir, pergunta se o ladrão vai lá apacentar eles. Pergunta se você vai lá, né, suprir a ovelha. Não, ele quer matar a ovelha. Ele quer te matar, irmãos. Então, irmãos, vamos ter cuidado, vamos dar valor, um amor reverente à palavra profética que Deus está falando, a palavra atual. Vamos ser aqueles que amam a palavra, que pagam um preço pela palavra, que vai na conferência por causa da palavra, e quer praticar a palavra, irmãos. Né? Aqui no versículo 10, não, ou melhor, antes do versículo 10 aqui, vamos ler aqui no versículo 4. E fala o seguinte: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, aqui é o pastor, né? Vai adiante delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz. Está vendo, irmão? As ovelhas reconhecem a voz do Senhor. Você tem, assim, reconhecido a voz de Deus, irmãos? Hoje, quando alguém fala com você, você fala, opa, tem algo errado ali. Ele falou muito bonito, mas ele falou uma palavra ali que não é de Deus. É com sutileza. Irmão, você tem que ter discernimento. Opa, para aí. A ovelha aqui não vai engolir isso, não vai comer isso. Então, irmão, a ovelha conhece a voz do pastor e segue. O versículo 10 fala o seguinte, ó, que o ladrão, né, o defraudador, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Ele não quer o seu bem. Ele quer te roubar, te matar e destruir. Ele quer ver você longe da comunhão. Ele quer ver você parando de invocar o Senhor. Ele quer ver você afastado assim, de tudo, sofrendo e vai, por último, vai te matar você, espiritualmente falando, né? Mas o Senhor fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Irmãos, é igual Joel capítulo 2, Deus quer nos dar abundância, irmão. O melhor da terra representa Cristo,
a vida da igreja, Deus quer nos dar tanta riqueza. Mas de onde vem isso, irmão? A palavra profética, irmão. A palavra atual, irmãos. Ó Senhor Jesus. Em 1 Timóteo, ou melhor, né? É isso mesmo, né? A palavra, irmãos, antes de ler Timóteo, né, essa mensagem já tem muito a ver com o contexto histórico. Ela é uma ortodoxia da igreja, baseada ali nas 7 igrejas de Apocalipse 2 e 3. Né? Deus, ali no princípio, quando o Senhor Jesus ele estava aqui na terra, ele era a palavra de Deus. Ele era a própria palavra de Deus. Ele não podia falar nada brincando, irmãos. Ele não podia falar nada ali, porque o que ele falasse era Deus falando. No princípio era o verbo, era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Ele era a própria palavra de Deus. Então, ele passou por aquele processo de morte, ressurreição, e subiu aos céus. E delegou, deu dons aos homens, a outras pessoas. E logo após ele, a direção foi dada a Pedro. Pedro era o líder ali, em Atos 2 ali, ele se levantou e pregou o evangelho. Abriu a porta aos judeus, pelo evangelho. E depois de Pedro, o Senhor levantou também a Paulo. Paulo era aquele que era usado, era o canal de Deus aqui na terra. Quem quisesse entender a economia de Deus tinha que ter comunhão com o apóstolo Paulo. Quem quisesse ser abençoado pela palavra revelada tinha que estar perto do apóstolo Paulo, ou ouvir as palavras que ele falava. Aqueles que se separavam de Paulo, a Bíblia já nem comentava mais deles, porque Paulo tinha a palavra profética naquela época, mas ele sofreu muitas oposições também. Não pense que é fácil, irmãos. Não pense que é gostoso, é um status, né? É ser um profeta de Deus, é ser um servo de Deus. Não pense, irmãos. É uma luta todos os dias. Todos os dias é bombardeio por todos os lados, atacando, querendo atrapalhar o canal, atrapalhar os irmãos, atrapalhar o ministério, a obra do ministério. Por isso que toda quarta-feira nós colocamos ali, orar para a liderança da obra, da igreja, irmão, porque não é fácil, irmãos. Não é gostoso, não é. Não pense nisso. Por isso que em 1 Timóteo, capítulo 1, no versículo 3, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, Senhor Jesus, Paulo falou assim a Timóteo: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei, permanecesse ainda em Éfeso, para admoestar a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promove discussões do que o serviço de Deus na fé, ou a economia de Deus. Então aqui havia pessoas que estavam com outra doutrina, aqui não fala, mas que não era o ensinamento de Paulo, irmãos. Em Filipenses, Paulo fala à igreja de Filipenses que o único que ele tinha ali, que ficou com ele, que era de igual sentimento, era Timóteo. Era um jovem operador ali de Timóteo. Então, a igreja em Éfeso começou a entrar algumas coisas, então Paulo deixou Timóteo ali, para que Timóteo colocasse em ordem algumas coisas, e principalmente a palavra profética. Que não ensinasse outra doutrina. Mas que outra doutrina é essa? A palavra significa ensinamento. A doutrina significa ensinamento. Que não ensinasse outras coisas. A igreja. Irmãos, cuidado com muitas outras coisas, irmãos, que não promovem a economia de Deus na fé. Nem se ocupa com fábulas, genealogias, coisas que só promovem essas discussões. Quem sabe mais? Quem leu mais? Né? Onde que eu fui? Quanta experiência, a minha bagagem espiritual, quantos anos que eu tenho de bagagem espiritual? Irmão, isso não tem nada a ver, irmão. Senhor Jesus.
Paulo falou para que eles não se ocupassem com isso, mas o intuito da presente admoestação, no versículo 5, visam o amor. Tá? Irmãos, a palavra que está nos enchendo, irmãos, o resultado tem que ser o amor, irmãos. O amor para com os irmãos, o amor para com as pessoas. Se isso não está ocorrendo, irmãos, então não é palavra de Deus, irmãos. Quanto mais nós deixemos de Deus, mais o amor cresce em nós, irmãos. Por isso que em 1 João, capítulo 4, 1 João, capítulo 4, ou melhor, 3, capítulo 3, 3:11, fala o seguinte: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim. Caim, ele era invejoso, irmão. Está vendo? Quando, às vezes, irmãos, na época de Paulo ali, havia alguns opositores que tinham ambição, que queria estar no lugar de Paulo, às vezes alguns por inveja, outros até por questão financeira, até por lucro financeiro. Eles querem conduzir o rebanho visando o benefício deles. E Caim era invejoso. Irmãos, isso não pode haver entre nós, irmãos. Quem que Deus está usando? Quem que Deus ele separou? Irmãos, o importante é que a obra de Deus avance e que eu entre nessa boa terra, que eu seja um vencedor. Vamos ter isso no coração, irmãos. É o jovem tal, amém. É o jovem tal, é o irmão tal, amém. É o irmão tal, né, irmão? Vamos apoiar. Vamos ser um, irmãos. Irmão, a palavra profética, irmãos, ela nos faz ser um apoiador junto. Se um entrar ali, irmão, todos vão entrar juntos ali também, irmãos. Senhor Jesus. Então, irmãos, Caim matou Abel por inveja, porque Deus escolheu Abel. Deus escolheu Abel. Isso não pode ter entre nós. As irmãs, elas não podem ter isso entre elas. Porque a irmã está servindo mais do que eu. Eu fecho a cara para a irmã. Misericórdia. Isso é infantilidade. Isso é falta de crescimento espiritual e falta da palavra estar habitando em nós, irmãos. Os irmãos, você não pode ter isso entre nós, irmãos. A quem Deus está usando mais? Senhor Jesus, misericórdia, irmãos, né? O importante é nós, irmãos, exercitar o dom que Deus nos deu. Ali em Mateus 25, quando o Senhor ele entregou os talentos aos seus servos, os vencedores ali, irmãos, o Senhor não olhou a questão de quantidade, mas sim a questão de fidelidade. Então seja fiel naquilo que Deus designou a você. Seja fiel. E se é para lavar o banheiro, lava bem feito. Seja o melhor lavador de banheiro que tem na igreja. Não é, irmãos? E se for para falar que a palavra aqui na frente, seja fiel. Se esmere-se no ensino. Se esmere em ler os livros, em ler a Bíblia. Né? Se dedique na oração. Não faça de qualquer maneira. Se é para limpar o chão, faça o chão ficar limpo como ninguém nunca limpou igual. O importante, irmão, é a fidelidade. Deus não está olhando a quantidade, o volume da sua obra, se é grande ou se é pequena. Deus está olhando o seu coração, a sua fidelidade. Senhor Jesus. Então, continuando aqui, falando que, por que Caim matou seu irmão? Porque era do maligno e assassinou seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas, né? E o versículo 16 fala: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O que é dar vida pelos irmãos? É você servir os irmãos, é ser carinhosos com os irmãos, é apresentar o corpo a servir os irmãos. Irmãos, principalmente nós, irmãos, precisamos restaurar o nosso serviço à igreja, irmãos. Alguns estão se esfriando, alguns estão se recuando, irmãos. Irmãos, todo membro tem que funcionar, irmãos. Todo membro, no corpo, todo membro precisa funcionar, irmão. Você não pode aceitar a ideia de que você não está servindo ao Senhor. Temos que restaurar o nosso serviço, mas com alegria, entusiasmo e excelência.
cada vez mais. E está atento ali, como aqueles 3 valentes de Davi, andando perto ali do rei ali, ou o rei suspirou alguma coisa, sai correndo, pronto a fazer. Irmãos, é isso que Deus quer, então eu estou pronto a fazer, sai correndo e faz. Irmãos, está faltando isso em nós, irmãos. Irmão, essa palavra tem que arder no nosso coração, irmão. Tem que nos queimar, tem que nos incomodar. Nós temos que pagar um preço para servir ao Senhor, para amar os irmãos. Aqui fala, irmãos, né, que se nós amamos os irmãos, nós estamos dispostos a dar a vida aos irmãos. Por exemplo, nós chegamos à conferência, esse mês nós temos conferência aqui em Itaúna, dia 24, 25. Quem vai servir essa linha? Ah, não, irmão, eu quero ouvir a palavra. Irmãos, é um dia, a conferência são 2 dias, mas, irmão, mas sempre cai a minha equipe, irmão. Irmão, fazer o quê? Orar ao Senhor, irmãos. Ou senão você pode ter comunhão com outra irmã, tal. Não, irmão, aí as irmãs ficam lá cuidando das crianças, suprindo as crianças, conduzindo as crianças. Irmão, isso, irmãos, é dar vida pelos irmãos. Isso é dar vida pelos irmãos. Senhor Jesus. Então, irmãos, a palavra, ela nos leva, faz com que esse amor, ele cresça mais e mais em nós. E a igreja em Éfeso, irmãos, Éfeso significa desejável. Ela simboliza, irmão, né, a igreja primitiva, ali na época dos apóstolos, começou bem, era uma igreja desejável. Ali havia um falar profético, mas só que coisas começaram a entrar ali, em Atos capítulo 20, versículo 28, Atos 20, versículo 28, Senhor Jesus, a verdade, o versículo 17, fala o seguinte, ó, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Aqui, então, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja. Aí o 28 fala assim, ó, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, é que nós vemos que presbíteros e bispos é a mesma pessoa, né? Aí fora eles começaram a colocar hierarquias, né? Tal, né? Presbítero, profeta, evangelista, bispo, arcebispo, até chegar lá em cima. Irmão, mas aqui, irmão, nós vemos que não tem isso. Né? Bispo, irmão, não, presbítero significa um irmão que é maduro. É um irmão que é a pessoa, representa a pessoa que tem uma maturidade espiritual. E bispo é um supervisor, está sempre de olho, o rebanho, é supervisionando, né, as coisas que estão acontecendo, o que os irmãos estão vendo, para onde o rebanho vai. Então, irmão, é uma função. O bispo é a função de um presbítero. Então, não podemos confundir isto, né? Porque quando os apóstolos, eles morreram, aí ficou um vácuo, né? A direção, a igreja. Não havia quem ali desse a direção à igreja. Então, os presbíteros acharam que era entre eles mesmo. Nós vamos conduzir as igrejas. E como eram vários presbíteros, começaram a ter a dificuldade entre eles, porque cada um falava uma coisa. Aí começaram a separar alguns que eram mais maduros, alguns mais ali que tinham mais a visão mais adequada. Aí a religião começou a chamar de bispo. Você é presbítero e você é bispo. Não, isso não existe na Bíblia, irmão. É tudo uma coisa só. Viu, irmãos? Não existe essa separação. Aí então, irmãos, aqui em Atos 20, né? Aí ele fala assim no versículo 29. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Quem são esses lobos aqui? São pessoas que vêm de fora. Pessoas que vêm com um outro ensinamento. Com a outra visão, mas que não é a palavra profética. Mas que não é aquilo que Deus está falando hoje. Até coisas bonitas, irmãos, até coisas boas, prometendo até lucros, até coisas que Deus ele não falou.
Prometendo. Então são lobos vorazes que querem tirar os irmãos, né? Que querem atrapalhar os irmãos, né? Que não querem poupar o rebanho. Eles querem bagunça. Eles querem tirar você daqui. Eles querem atrapalhar a obra. Senhor Jesus. Mas não só de fora, mas até dentro também, a igreja. Aqui fala o versículo 30. E que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então, até dentro da igreja, temos que ter discernimento, irmãos. Cuidado. Cuidado. Aquilo que o irmão falou com você, ele te edificou ou te derrubou você? Ele te levantou ou puxou você mais para baixo? Cuidado com o que você ouve. Mas por que isso acontece? Por causa de ambição. Querendo levar os discípulos atrás deles. Querer fazer um grupo que me honra, um grupo que cuida de mim, um grupo que me acompanha, irmãos. Isso, irmãos, é detestável. Por isso que no 31, Paulo fala, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, olha só, irmão, 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Irmãos, esse é um servo de Deus, irmãos, tá? Temos que entender isso, irmão. Então, aqui, Paulo alertou a igreja em Éfeso. Aí chegando em Apocalipse capítulo 2, o Senhor usou Paulo para falar isso e deixou Timóteo lá em Éfeso ainda, para que ele ajudasse a igreja que não entrasse um outro ensinamento. Mas chegando em Apocalipse capítulo 2, a primeira carta aqui é a igreja em Éfeso, né? Fala assim, ao anjo, versículo 1, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as 2 obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Aqui eles tinham até uma capacidade, tá, irmãos, de discernir quem era um apóstolo. Adiantava alguém chegar ali e falar assim, agora eu sou líder, eu sou apóstolo. Não, eles aqui colocavam a prova, para ver. Isso aqui representa a igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos, irmãos, né? E tem 3, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, foram muito perseguidos, né? E não te deixaste esmorecer. Aí o 4 vem, tenho porém contra ti, ó Senhor Jesus, tenho porém contra ti. Esse é o problema. Aí começa a abrir a porta. Tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Senhor Jesus, não nos deixe perder esse primeiro amor, Senhor. Não nos deixe, Senhor Jesus, né? Lembra-te, depois de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então aqui, né, a igreja começou a se distanciar aos poucos da palavra profética. Não havia palavra profética. Em Mateus 23, versículo 2, fala que na cadeira de Moisés sentou os escribas e fariseus. Irmãos, quando não tem um canal, Deus não tem um canal, a cadeira fica vazia. A cadeira a quem o Senhor ele usa fica vazia. E quem que vai entrar? Uai, muitos estão doidinhos para pular nessa cadeira ali e sentar lá, mano. Aí que não tenha, que não foi escolhido por Deus, que não foi escolhido pelo Espírito Santo, alguns até mestres da Bíblia, alguns que conhecem até muito a Bíblia, né, muitos profundos a Bíblia, mas que não é o profeta de Deus, irmãos. Nós temos que entender isso também. Não é o muito conhecimento que vai me qualificar a ser o canal de Deus aqui na terra. É que Deus escolheu. Se ele é branco ou preto, é rico ou pobre, se ele é alto ou baixo, não sei, isso não importa. Se é jovem ou idoso, isso não importa. É que Deus escolheu, pronto, acabou. Quem tinha coragem de chegar
perto de Deus e questionar a liderança ali de Moisés. 2 tentaram uma vez, Arão e Miriam, Deus tratou com eles severamente. Outros também, Datã, Coré e Abirão, questionaram a liderança de Moisés, a terra engoliu eles vivos. E toda a família dele foi junto também, irmãos. É muito sério, irmãos. É muito sério. Tocar a autoridade que Deus escolheu, irmãos, é passivo de morte. Deus trata severamente. Por isso, irmãos, que ninguém precisa ficar reivindicando, querendo ser. Deixa que Deus reivindique por você. Deixa que Deus, ele coloca você. Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos ter um temor no nosso coração. Às vezes, nós somos contra muita coisa porque nós não entendemos. Irmão, eu não estou entendendo isso aí, então eu não concordo com isso não. Aí vem um outro e fala, é isso mesmo, tá, mudou agora, já viu esse negócio de imersão? O que é isso, né? O que é isso? Não, imersão, vamos falar, grito de guerra agora, o que é isso? Não, para que é isso, irmão? Cuidado. Se você não concorda, fica calado. Fica com você no seu coração. Não sai contaminando os outros não, irmãos. A terra pode abrir e engolir você vivo. Senhor Jesus. Muitos têm morrido espiritualmente porque toca naquilo que não deve tocar. O Senhor vem, irmão, o Senhor é juiz. Então, irmãos, você não é obrigado a fazer nada que você não queira. Você não é obrigado a fazer grito de guerra, não é obrigado a fazer imersão, você não é obrigado a ir para o CEAP, a ir para o Expolivro, você não é obrigado a fazer nada disso. Mas não contamine, mas não vai contra, não contamine os irmãos, não. Porque senão Deus vai ser obrigado a vir tratar comigo, né? Se eu fizer isso, severamente. Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui a igreja em Éfeso perdeu o primeiro amor. Começou a perder o primeiro amor e as coisas começaram a entrar. E aqui, até aqui, no versículo 6 fala que eles odiavam as obras dos nicolaítas, dos clérigos e leigos. Né? Aí depois as coisas foram aumentando, que já havia a obra dos nicolaítas. Aí depois, a partir do versículo 8, vem a igreja em Esmirna. A igreja de Esmirna foi muito sofrimento. Né? Eles ainda seguiam ainda, havia alguns que ainda eram chamados os pais apostólicos, que ainda eles lutavam pela palavra profética. Eles queriam ainda continuar, mas no meio a muitos sofrimentos ainda, né, ali, aí eles começaram a ser mortos, né, e começaram a ser perseguidos, e alguns ainda foram fiéis, mas começou a enfraquecer a igreja aqui, irmão. A palavra se perdeu, começou a enfraquecer, ao ponto de chegar à igreja de Pérgamo. Pérgamo significa casamento. A igreja se envolveu com o mundo. O mundo entrou na igreja. Aqui, né, a época do imperador Constantino, né, Constantino mesmo, né, Constantino, ele, para fazer a vontade dele, ele se converteu ao cristianismo. Adotou o cristianismo como uma religião estatal. E falou que todos que se transformassem em cristão teriam alguns benefícios. Teriam redução de impostos, não precisaria fazer o tiro de guerra, não precisaria fazer outras coisas. Aí todo mundo foi, a multidão foi, não é verdade? Então eu quero ir, agora eu sou cristão, agora eu sou crente. Né? Misericórdia. Aí começou a insuflar, né, a igreja, começou aquela multidão, mas tudo mundano, o mundo começou a entrar sem realidade. Começou a perder aqui a função. Olha só a que ponto que chegou no versículo 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Que igreja é essa? Onde está o trono de Satanás? Onde está o trono de Satanás? No mundo. O mundo. Onde ele reina? No mundo. Ele é o príncipe o quê? Esse mundo. Então aqui o mundo entrou na igreja. Então a igreja casou-se começou a deixar o mundo entrar. E começou a se corromper, né? A se corromper. Aí começou a surgir a religião. Começou a surgir alguns ali
né, que foram separados para conduzir o povo a Deus. Alguns especiais, alguns semideuses, né? Alguns ali que falavam melhor, que tinham um conhecimento melhor. Começou então a ser os cleros, e o povão os leigos. O povão trabalhava, trazia as ofertas, e os cleros iriam oferecer ali a religião a eles. Aí entrou a igreja de Tiatira, né, que surgiu até mesmo ali o catolicismo romano, né? Por isso que o versículo 18 que fala o seguinte, ó: ao anjo da igreja de Tiatira escreve, estas coisas diz o Filho de Deus. Aqui começa enfatizando que Jesus é o Filho de Deus. Não é o filho de outro não, é Filho de Deus, né? Porque eles enfatizam outra coisa, aqui fala o Filho de Deus, né? Que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Aí fala, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Os ídolos começaram a entrar. Começou a entrar coisas, a fermentar cada vez mais. Então, irmãos, houve uma época de escuridão, porque a palavra profética havia apagado. A candeia que iluminava ali havia sumido. Então, muitas coisas começaram a entrar, irmão. E como Pedro fala, foram 19 séculos, irmãos, de escuridão, irmãos. Que tristeza, que tristeza. Cada um fazia o que bem entendia, igual o livro de Juízes, né? Aí, irmãos, no capítulo 3, no versículo 1, fala da igreja de Sardes. Né? Começa a falar da igreja de Sardes. Mas antes de falar de Sardes, irmão, é só um versículo aqui da igreja de Tiatira, o versículo 24, capítulo 2, fala assim, ó, digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não julgarei sobre vós. Ali já tinha coisas profundas de Satanás, irmãos. Né? A igreja em Pérgamo, né, tinha ali o trono de Satanás. Já em Tiatira, já tinha coisas profundas de Satanás. Né? Havia mistura. Né? Tanta coisa entrando ali. Idolatria, feitiçaria, né? Muitas coisas que até hoje afetam a humanidade. O mundo traz essa carga até hoje ainda, irmãos. Trazendo culto ao sol, culto à lua, culto a isso, a um santo aqui, outro santo ali. Né? Esqueceram a palavra profética que nos leva até Deus, irmão. Aí em Sardes, irmãos, começou a ter uma pequena assim, reação. A partir do século XV, mais ou menos, 14 ou 15, o Senhor usou, dentro do catolicismo, um padre chamado Martinho Lutero, começou a ler a Bíblia e ler em Romanos, que a justificação, que a salvação era pela fé. E foi uma grande revelação. E não havia por que, assim, dar dinheiro à igreja para ser salvo. Ou pagar indulgência para ser salvo. Eles estavam exigindo isso, que tinha que pagar para ser salvo. Aí ele leu Romanos capítulo 5, para aí, a salvação é pela fé, não por obras, para que ninguém se glorie, é dom de Deus. E começou, e foi uma grande revolução, irmão. E foi um grande avanço, uma grande revelação naquela época ali, e juntamente com essa revelação, foi criada-se a imprensa. E começou a publicar a Bíblia, irmãos. O que antes era tão exclusivo de alguns, a Bíblia começou a alcançar muitas pessoas, começaram a ler a Bíblia. Mas só que eles foram tão impactados com essa revelação, e eles ficaram tão alegres, que esqueceu que Deus avança, irmão. Nosso Deus é sempre novo. Deus tem muito mais coisas, por isso nós não podemos sentar, irmãos, e ficar contentes com aquilo que Deus nos deu. Deus é infinito, Deus tem muito mais. Deus queria falar muito mais, mas eles ficaram só ali. A salvação pela fé.
Sim, a salvação é pela fé. Mas cadê a igreja? Cadê a edificação da igreja? Cadê o povo de Deus? Eles pararam ali, irmãos. Ó Senhor Jesus, né? Mas aí o Senhor começou a levantar alguns no século XVIII, né? Os irmãos unidos, os irmãos amoráveis, começaram a ler a Bíblia e ver o princípio da unidade. E ver que esse negócio, igreja, não é um templo físico, né? Que não havia hierarquia entre os irmãos, que não havia esse negócio de título entre os irmãos, que todos eram irmãos, por isso que chamava Irmãos Unidos. E usou ali, John Nelson Darby, né? Outros, né? Isso, esse aí, muitos outros, irmãos. John Wesley, John Wesley foi bem depois. Começou a usar ali, muitos outros ali, irmãos, começaram a ver pela Bíblia. Então o Senhor começou a restaurar algumas verdades novamente. Senhor Jesus. Até que no século XIX, o Senhor ali começou a mostrar sobre a unidade da igreja. A igreja é uma, o corpo é um. E levantou ali o irmão, né, o Atmani, ele viu sobre que a igreja é uma só, o corpo é um, vai ter expressão em cada cidade. Uma igreja em cada cidade, e foi usando outros, até que chegamos aqui na igreja em Filadélfia, irmãos, né? Aleluia! Irmãos, aleluia, que chegamos em Filadélfia, irmãos! Louvado seja o Senhor! 3:7, fala, ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve. Aqui, irmãos, é um contexto histórico, tá, irmãos? Quem já leu aquele livro, a ortodoxia da igreja, vai entender muitas coisas, irmão. É um livro raro, né? Alguns poucos que tem esse livro aí, tá, irmão? Um livro, a relíquia do Atmani. Então ele mostra esse contexto histórico aqui, irmãos, então, que chegou na igreja em Filadélfia. Aí que fala o seguinte, no versículo 8, conheça as tuas obras, eis que tem posto diante de ti a porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem poucas forças, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A palavra foi restaurada, irmãos. Aleluia, que a palavra profética foi restaurada novamente. Aleluia, irmãos. Hoje estamos vivendo a era de ouro, irmãos. Hoje estamos colhendo a nata de tudo que o Senhor deu no passado, pela palavra profética. As revelações que o Senhor deu para todos nós, irmãos. Irmãos, aleluia, irmãos, né, pela palavra profética que foi restaurada na igreja em Filadélfia. Vamos permanecer em Filadélfia, irmãos. Que significa o amor fraternal. Não tem quem é maior, quem é menor. O que tem é o amor fraternal, é o amor entre os irmãos. Amar os irmãos. A palavra nos leva a amar os irmãos. Aleluia, pela palavra profética que foi restaurada novamente. Você vai ficar de fora? Você vai querer outro ensinamento? Senhor Jesus, fábulas, genealogia sem fim? Senhor Jesus, vamos agarrar, irmãos, com firmeza, a palavra profética. Vamos viver a palavra profética, vamos obedecer, porque, irmãos, qualquer hora o Senhor está voltando e queremos ser arrebatados vivos. Jesus é o Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Amém. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Senhor, por tudo que o Senhor fez nesses séculos todos, para chegarmos até aqui. Aprova, Senhor, foi do seu agrado, Senhor. Estamos aqui nesta era, Senhor, e vivemos esse momento especial. Senhor Jesus, Senhor agora nos dê um coração puro, coração reverente à palavra, para amar a tua palavra, e sermos vivificados pela palavra, sermos curados, energizados pela palavra. Ó Senhor Jesus, abençoa o teu povo, Senhor, com o teu amor, Senhor, o sabor ágape, possa inundar o nosso coração, nos dar a revelação, nos dar a clareza para permanecermos nesse caminho até que o Senhor venha. Senhor, muito obrigado, Senhor, por tal palavra, em nome de Jesus. Amém.